algum outro destino. Tá? Então, a logística não é só para produto. Né? A movimentação de materiais e informações não é só produto. É também, muitas vezes, somente informações, um serviço. Tá? Mas então, pegando assim um exemplo, claro que é mais clássico visualizar quando é um produto, mas chega lá a matéria-prima, entra para processamento. Desse processamento ele passa pelo convertedor, pela indústria, é convertido em novos produtos, numa produção, vai para a distribuição, para o varejo, para o atacado, chega no consumidor, muitas vezes o consumidor ele pode ter uma devolução, pegar uma garrafa de refrigerante retornável. Então, se faz, ele tem um reuso, então o consumidor devolve para o varejo essa garrafa, que volta lá para o processamento novamente da matéria-prima. Então, a cadeia logística ela pode tanto andar para frente, como ela pode ter retornos no processo, até chegando numa possível reciclagem. Hoje, que a gente chegando até com a questão que muitas vezes as empresas estão sendo demandadas pela sociedade que elas são responsáveis pelo lixo produzido pelo consumidor dela final. Então, algumas empresas são responsáveis o quê? Vendem um produto, chega no cliente, o cliente usa e ela é responsável em retirar novamente esse produto e dar uma reciclagem, um destino correto, e não ser simplesmente lançado no meio ambiente, né? Lançado nos rios aí, ou nos aterros sanitários, ou incinerado, sem os devidos cuidados. Tá? Então a gente vai conversar um pouquinho desses processos envolvidos em toda essa movimentação. Então, volto a frisar, de produtos, matérias-primas ou informações para serviço. Então, mas fazendo uma contextualização, buscando um pouquinho assim, como é que evoluiu o conceito da logística integrada? Né? Como é que, da onde surgiu isso? Então, qual que é a evolução? Então, podemos dizer assim que a logística ela iniciou lá na era dos homens da pedra, né? Da Idade da Pedra, onde quando o homem começa a formar um conhecimento, onde ele começa a se utilizar de ferramentas, ele consegue matar um animal maior para se alimentar e precisa daqui a pouco transportar. Então o homem começa a usar a sua capacidade racional, pensando em formas, né, de poder levar os materiais de um lado para o outro, sem precisar no local onde foi abatido, daqui a pouco, ter que ali mesmo cortar, separar as partes para poder conseguir carregar. Então o homem ali, podemos dizer que ali começa a logística. Então o conceito básico de logística é o princípio dos movimentos relacionados ao suprimento ou abastecimento. Tá? Ele é usado então para designar esses movimentos macros de fluxo ou de operações cotidianas ou regulares de disponibilização de produtos e serviços, né, os bens de produção. Então, assim, a logística é o processo de planejamento, implementação e controle do fluxo e da armazenagem eficiente e econômico de matérias-primas. Produto em processo, produtos acabados. Tá? Então, eu falei, tu tem que pensar na matéria-prima, tu tem que pensar nos produtos em processo, tem que pensar nos produtos acabados. E também bem como as informações a eles relativas, desde o ponto de origem até o ponto de consumo, com o propósito de atender então às exigências dos seus clientes. Tá? Então a palavra logística ela vem do verbo loger, né, que nada mais é do que abastecer ou suprir. Né? Então a logística
né, ela tem que ser gestionada no supplier, que é o fornecedor, ela tem que ser gerida lá na indústria, ela tem que ser gerida no momento da distribuição e ela tem que ser gerida lá no mercado, lá no cliente final, lá na disponibilização para o cliente final. Então, a gestão da logística parte, né, da gestão de toda essa movimentação dentro, né, dessa cadeia. E muitas vezes um fornecedor, um produtor, ele pode estar aqui no Brasil, mas ele tem que estar gerenciando a cadeia logística no supermercado lá na Austrália. Então tem que ter toda uma organização, uma adaptação, conhecer culturas diferentes para poder conseguir fazer essa gestão de forma correta. Então a evolução dos conceitos parte que começou a se tratar a logística na década de 50, né? Principalmente junto com as guerras. É nos momentos adversos é que o homem consegue mostrar a sua forma criativa e a sua forma de conseguir achar soluções. Então, pensarmos numa guerra, que é um momento, acho que mais adverso que pode existir, tu tem que manter nos frontes de combate alimentos, tem que manter chegando combustível, suprimentos, armamentos, suprimentos para a movimentação dos caminhões, né, para os equipamentos, a manutenção. Então, tu tem que ter todo um planejamento, né, para conseguir suprir nos lugares mais adversos. Então, a logística começou a ser muito estudada, principalmente na década de 40, 45, né, em função do que foi sofrido na Primeira Guerra já. Então, na Segunda Guerra ali começou a surgir muitos, efetivamente ser conhecido como uma ciência, a logística, aonde mas tratava simplesmente logística como transporte. Com o passar do tempo, a evolução dos estudos, os pesquisadores, em 70 surge então a logística integrada, aonde engloba-se, além do transporte, começou-se a pensar como armazenar os produtos de melhor forma, como fazer o controle desses estoques, eu armazeno, então eu tenho que controlar, e a distribuição física. Em 94, podemos dizer que chega realmente os conceitos de logística no Brasil, que começa a ser mais, não que não existia, mas assim, começa a ser disseminado, começa a ser trabalhado de forma mais consciente pelas corporações. Então, já saímos aí com um atraso de quase que meio século. E 99 para frente, surge então os novos conceitos de Supply Chain Management, que é o gerenciamento das cadeias de abastecimento, aonde, além de se tratar do transporte, da armazenagem, do controle de estoque, da distribuição física, engloba-se então nesse processo o processamento do pedido, a análise de demanda, então a previsão do que comprar, para quê, e efetivamente o compras e o suprimento de produção. E depois aí, já vou chegando mais para a década, não aparece no gráfico, mas aí para a década de 2000 para 2004, aí se vem, então começa a se trabalhar a questão da logística reversa, aonde as empresas vendem os seus produtos e voltam ao quê? A buscar esses produtos novamente, o lixo produzido, vamos dizer assim, né, para ser retrabalhado. Então, se a gente pensar uma fábrica de papelão, a fábrica de papel vende as suas caixas e depois vai no mercado buscar o quê? Buscar aquela caixa desmanchada, já usada, para retornar ao processo e ser produzido novas caixas novamente. E, por último, agora vem se trabalhando muito a questão da sustentabilidade, onde a logística engloba-se, onde as empresas têm que estar pensando na área social, na parte econômica,
né, de sobrevivência do negócio e também na parte da sustentabilidade. Então, a logística entra muito bem nesses três. Então, economicamente, a logística, como ela trabalha com a questão do transporte, compra das matérias-primas, então impacta economicamente, né, diretamente. No meio ambiente, a questão da logística reversa, de você trazer de volta os materiais, não deixar esse material ir para aterros, impacta também na sustentabilidade do mundo. E o social também, que tu tem que se preocupar. Uma empresa, às vezes a empresa está instalada hoje no centro urbano, né? E começa, se a empresa tem uma movimentação de caminhões muito grande, pode criar todo um transtorno no seu entorno. Então, também as organizações têm que organizar métodos para que a chegada e a saída dessas matérias-primas e dos produtos acabados não criem um impacto negativo, um impacto de estresse, né, junto à sociedade que convive no entorno da empresa. Então, você pode ver que é muito complexo. Tá? Então, o conceito então do gerenciamento da cadeia de suprimentos nada mais é do que a integração de processos-chave do negócio. Então, organizar, integrar os processos envolvidos na produção de um produto ou na geração de um serviço, tá? Desde o usuário final, né, desde o cliente até os seus fornecedores, que oferece produtos, serviços, informações que agregam valor para os clientes e outros interessados. Então, às vezes não é só o cliente final, aquele cliente que compra o produto. Nós temos que pensar a logística interna também para atender os clientes internos da melhor maneira possível. Então, aqui a gente pode, nessa figura, vocês podem ter uma visão do todo da cadeia de abastecimento. Então, o que inicia lá com fontes primárias, com as matérias-primas que chegam de fornecedores ou que são produzidas em terceiros e chega no recebimento. Então, a gente tem a logística de suprimentos, o primeiro núcleo, né? A gente tem a logística de suprimentos, que é a administração de materiais, onde a gente tem os suprimentos, transporte e armazenagem de materiais. Tu tem que ter o planejamento de controle. Depois entra dentro para a manufatura, isso entra dentro da indústria, entra dentro do escritório. Daí tu tem o quê? Tem a parte do almoxarifado, armazenagem. Tem que ter todo um planejamento de controle da produção e de estocagem. Porque tu vai criando o quê? Dentro de uma produção, tu vai ter estoques intermediários. Até chegar à armazenagem do produto acabado, aonde entra daí então a logística de distribuição. A integração dessas três etapas, né, nos dá a cadeia de abastecimento ou a supply chain, que é a gestão da logística integrada. E chegando então lá na logística de distribuição, a gente tem que ter um novo planejamento de como distribuir isso. Se eu encaminho as peças para um centro de distribuição, para uma filial de vendas, já vai para um atacadista, do atacadista já vai direto para o varejo, e assim chegando no consumidor, ou se vai mesmo passar num novo processo, né, de montagem. Né? Então aqui a gente tem numa tela o resumo da cadeia de suprimentos, a cadeia de abastecimento completa. Então, alguns conceitos, né, a logística foi evoluindo com esse passar dos anos e tem algumas tendências. Então, uma das tendências sempre trabalhadas por um bom gestor é a redução do lead time, tá? Do tempo de entrega, a redução do tempo para os produtos chegarem até o seu destino. A entrega 100% no prazo também, né? Não provocando atrasos, não provocando perdas. A entrega just in time, o que é o just in time? Seria entregar no tempo justo. Então, o produto vai começar a ser manufaturado às 6 da tarde. Então, eu não preciso receber esse material do meu fornecedor
às 6 da tarde do dia anterior, ou às 6 ou 5, 10 dias antes. Não. Se a produção está programada para as 6, que o meu fornecedor entregue o material até às 4 da tarde, até às 5, até as momentos antes, que ele já chegue e fique o menos parado, o menos tempo possível parado dentro da organização. Isso a gente consegue, com empresas que trabalham com just in time, consegue uma ótima redução de espaços, de custo, né, de riscos de obsolescência, perda de material, roubos ou que materiais que perdem a validade e assim por diante. Uma flexibilidade né, no atendimento e uma redução de estoques e de custos. Então essa é a tendência mundial. O gestor tem que estar trabalhando. E os estoques também, eles estão muito ligados ao tipo de produção. Dentro de uma organização, a gente basicamente existe dois formatos, ou é a produção empurrada ou a produção puxada. A produção empurrada é aquela que quem dita o ritmo é a indústria. Se a gente pegar, é muito comum encontrar esse tipo de produção no agronegócio. Se pegar nos frigoríficos, não tem como ficar segurando o animal, muitas vezes, no campo. Né? O suíno ele vai ganhando peso, e aí quando ele chega ali pelos 130 quilos, ele tem que ir para o abate. Se o produtor segurar no campo, então, acaba o quê? Gera custo. O animal vai ganhar muito mais peso, isso é custo de alimentação, de ração. Depois ele vai ter problema na hora porque os equipamentos dos frigoríficos são padronizados para atender um certo tamanho, então se chegar um animal muito maior, acaba gerando toda uma dificuldade no processo. Então, quem dita o ritmo é a fábrica. Então, mas peraí, mas não está vendendo suíno. Tem que dar jeito. Tá? Então, a produção empurrada, ela parte desse princípio. Vai entrando, a fábrica vai produzindo, vai estocando, vai mandando para o cliente, para a área de vendas. E a área de vendas tem que distribuir. Claro que tem que ter um planejamento, para que não chegar lá e começar a estocar isso para lotar e não ter saída. E a produção puxada já não. A produção inicia já pelo pedido do cliente. O cliente compra e depois que sai a requisição para a produção, que sai para o fornecedor e eles fazem a entrega. Então, produção empurrada, né, o fornecedor, a produção é empurrada pela fábrica. A produção puxada, a produção inicia com a ordem emitida pelo cliente. Então, uma vai puxando a produção e a outra vai empurrando para que o produto saia. Então, há alguns fatores de sucesso, né, no mercado interno, aí, a logística integrada, é manter o foco do cliente. Tá? Parcerias, ter células comerciais, ter uma capacidade tecnológica e logística. Então, tu tem que ter o foco do cliente. Você tem que conhecer o que o teu cliente quer. Tá com foco dele. Não adianta eu só ficar observando. Eu tenho que me posicionar do lado do cliente e vendo qual que é as necessidades do meu cliente e eu tentar buscar soluções. Então, as parcerias nesse ponto ajudam muito. Agregação ao valor dos processos. Agregar valor, né? Fazer sempre mais com menos. Ter prestação de serviço, auxiliar na movimentação, auxiliar o cliente na hora de um desembaraço aduaneiro e assim por diante. E agilidade nas decisões. Tá? Então, para ter sucesso, tu tem que estar junto ao seu cliente e buscando esse foco dele. Então, alguns desafios e oportunidades da logística, como é que surge esse desafio e oportunidades? Basicamente, esse esquema é o que a gente tem. A matéria-prima sai do fornecedor, passa pela fábrica, passa pelo CD, pelo centro de distribuição e vai para a demanda, vai para as áreas de demanda. Então, para mim gerar oportunidades, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que otimizar os custos fixos e variáveis.
Então, se eu conseguir, dentro desse grande processo, daqui a pouco, trabalhar com menos fornecedores ou reduzir o número de fábricas, atender mais com outras, ou reduzir um centro de distribuição, com isso eu estou gerando economia. Né? Claro, sempre sem deixar de atender a qualidade, mas deixando de atender, deixando de ter custos fixos ou variáveis, eu gero ganho, eu gero riqueza, eu gero valor. Então a logística está muito intrínseca nisso. Se eu conseguir ter uma melhor logística, a gente vai conseguir maximizar o ganho. E hoje tem muitos equipamentos, né? Tem softwares, por exemplo, roteadores ou softwares que trabalham onde você coloca os teus clientes e ele te indica as melhores rotas. Então, esses softwares de roteirização podem auxiliar. E muitas vezes a organização, o gestor lá da área de distribuição, ele não consegue visualizar toda a sua cadeia, principalmente quando a indústria tem várias unidades. Então, quando tu usa um software de roteirização integrado entre unidades, muitas vezes tu consegue pegar algumas discrepâncias, onde eu tenho uma empresa num ponto e a outra fábrica está a 1.000 quilômetros de mim. E eu, né, entrego o produto da minha primeira empresa mais próxima à outra. Então, mas eu poderia entregar do ponto B, que é mais próximo ao cliente. Isso, às vezes, é quando você consegue fazer uma roteirização integrada de toda a tua cadeia, que você consegue encontrar essas oportunidades para redução dos custos fixos ou variáveis. Então, falando um pouquinho sobre a administração de materiais, né, e logística. Então, basicamente, a administração de materiais e logística, a gente tem aqui. O objetivo são minimizar as faltas de insumos comprados. É a redução dos estoques de materiais, redução dos prazos, redução do custo total dos insumos. E quais são as funções para conseguir chegar nesses objetivos? É a previsão de demanda, então é conseguir prever o que você vai vender, o que você vai entregar. Uma boa classificação, né? Separar os materiais por tipo, tamanho, por periculosidade, é classificar os materiais de forma correta. Uma boa aquisição, uma outra função, a gestão do estoque, então onde armazenar, guardar, o recebimento, receber certo, né? Fazer uma boa avaliação se tu está recebendo o material de forma correta, a movimentação e armazenagem, e a última função, então, seria a administração dos fluxos de informação e de outros recursos. Então, essas são as funções. Para mim, atingir os objetivos, que seriam minimização e as reduções dos custos, tá? Dos prazos, eu preciso trabalhar muito bem essas funções. Então, o nosso ciclo, né, da administração de materiais, basicamente é o quê? Os clientes sinalizam a demanda, sinalizando essa demanda, sinalizam que tem uma necessidade, identifica-se o fornecedor, compra os materiais, transporta, recebem, armazenam, fazem a movimentação interna dentro do processo fabril, vão para a armazenagem do produto acabado, fazem a expedição, o transporte e chega no cliente. E esse é o ciclo. E depois inicia de novo, sinal da demanda, identificar, até voltar novamente no transporte, chegando no cliente. Então, esse é o ciclo da administração de materiais. E as atividades intrínsecas a esse processo, a gente tem o quê? O setor de compras, a gestão do estoque, os almoxarifados e as estratégias, então, de gestão e logística das entradas e saídas. Os recursos necessários para poder fazer uma boa administração de materiais. A gente precisa ter equipamentos, materiais. Ter os materiais, né? Conhecê-los. Eu preciso ter recursos patrimoniais, esteira, paleteira, computador, software. Eu preciso ter o quê? Capital, preciso ter recurso, dinheiro. Tá? O recurso humano,
Tem pessoas capacitadas, treinadas. É muito negligenciado. Geralmente as pessoas que trabalham nos setores, nos almoxarifados, geralmente são pessoas que às vezes têm algum problema de saúde, já não podem mais atuar na produção. Não, o que fazemos? Essa pessoa está com estabilidade, coloca ela no almoxarifado. E também tem que ter os recursos tecnológicos. Hoje, com tecnologias de egg feed, onde você consegue leitores por QR Code, leitores de código de barra, que as pessoas não precisam mais ficar usando planilhas. Então, os sistemas tecnológicos estão aí para auxiliar, dando garantia ao processo. E a gestão de materiais tem que ter um foco. Tá? Qual que é o foco da gestão de materiais? Então, o que não deve ser o foco? Ele não deve estar voltado exclusivamente em manter sempre grande quantidade de materiais disponíveis, né, de modo a evitar a mínima quebra do ritmo de produção. Agora, deve ser foco. Então, o foco deve ser o quê? Deve estar prioritariamente voltado para a adoção de controle de estoques, assumindo riscos calculados que possibilitem a disponibilidade do material suficiente no local e no momento necessário, assim evitando o aumento do custo de estoque e o risco de materiais desnecessários e obsoletos. Então, um bom gestor, né, de processos, ele tem que estar com bem isso em mente. Tá? Não pode querer dar garantia ao processo, que não vai faltar a matéria-prima, mantendo uma quantidade enorme. Isso é custo. Essa questão que estoque é investimento é muito controverso. Estoque tem que ser utilizado de forma estratégica, mas não simplesmente para garantir a ineficiência do teu processo. Então, o foco deve ser esse, né? Tu tem que ter quantidades assumindo riscos. Olha, pode faltar, mas eu vou trabalhar para que não falte. Para que também não tenha demais parado sobrando. E essas decisões, né, têm que ser tomadas de forma mais aprofundada, com base em conhecimento, com base em dados, né? Você só controla você só planeja o que você conhece. Então você só planeja aquilo que você controla. E para você controlar, você tem que ter o quê? Informações. Então as tomadas de decisões na gestão logística não pode ser tomada que nem o nosso amigo JB. Né? As decisões, que decisões são essas? Então um bom gestor de operações tem que estar tomando decisões como, vou produzir ou comprar. Vou estocar materiais e quanto? Que preço pagar? A quem fazer o pedido? Qual o tamanho do pedido? Como solicitar a entrega? Fazer contratos de curto ou longo prazo? Quem deve compor o grupo de negociação? Utilizar um só ou mais fornecedores? Que modo de transporte transportador utilizar? Então, são tudo maneiras, decisões, perguntas que devem ser respondidas no dia a dia. Então, seguindo o modelo de Porter, diamante de Porter, então a gente pode utilizar os suprimentos logística como uma maneira estratégica, principalmente na questão do poder de barganha, né, de fornecedores e o poder de barganha dos clientes. Então, se eu tenho várias unidades e as unidades se unem para fazer pedidos em uma única vez, eu consigo aumentar a quantidade de compra e com isso eu consigo barganhar melhor preço, melhores condições junto aos meus fornecedores. E isso reduzindo os custos significativamente. Então, hoje, né, a administração de materiais é um fator de competitividade. Se a gente olhar nesse gráfico, nesse exemplo, né, uma venda de $1, por exemplo, 48% geralmente, né, é o que? Custo de fabricação. 27%
ou 27 centavos é custo de marketing para você poder vender. Então aí já vai 75%, né, quase do teu custo. O custo de lucro, o custo logístico, o custo de transporte, hoje ele fica na faixa de 21%. Sobra o quê de lucro? 4%. Então, 4 centavos. Então, tudo que a gente conseguir economizar dentro dessas categorias, vai o quê? Vai sobrar no lucro. Então, estima-se hoje no Brasil que os gastos com atividade logística correspondam a cerca de 17% do PIB. Isso em 2014 significava o quê? 5 trilhões e meio de reais. Esse é o custo, os gastos com a logística. Então, a gente precisa ter uma boa gestão para poder ter uma administração. E os custos, então, eles podem ser reduzidos através de ações como aquisição de materiais, via análise de valor, fazer uma boa análise de valor na hora da compra, redução dos estoques, uma racionalização no processo, economizar tempo nas operações, desenvolver melhor os fornecedores, uma boa negociação entre as partes e assim por diante. Agora, para mim poder, então, buscar essa redução, eu também tenho que fazer o quê? Eu tenho que ter uma classificação dos materiais, eu tenho que ter meus materiais organizados. Então, geralmente, o gestor, a gente vai separar os materiais em quê? Materiais diretos e indiretos. Os diretos são aqueles materiais que agregam valor ao meu processo. Geralmente são os produtos que são transformados no meu produto acabado. E eles vão ter toda uma tributação diferenciada. Então, nesses materiais diretos, a gente consegue aqui, muitas vezes, recuperar os impostos, como o IPI, o Imposto sobre Produtos Industrializados, ou ICMS. Agora, os indiretos são aqueles produtos que auxiliam a minha operação. Os materiais de manutenção, material de expediente, alimentação dos funcionários. Então, esses materiais, eu tenho que manter eles numa categoria separada, porque também, tributariamente, eles não me permitem agregar ou restituir os impostos pagos na obtenção deles. Então, essa classificação dos materiais é importante, dentro do teu sistema de informação, ter separado. A outra categoria é tu conhecer os materiais por tipo de demanda. Então, eu posso ter os materiais independentes, por exemplo, nesse exemplo, a bicicleta. A bicicleta é meu produto final. Ele é um material independente. Eu não necessito, né? Eles não dependem, são itens que dependem, em sua maioria, dos pedidos de clientes externos, né? Como, por exemplo, né, os produtos acabados em geral. Tá? Então, eles não dependem de subitens. Agora, os materiais dependentes, né? Então, esses materiais, eles dependem de itens cujo quantidade a ser utilizada depende da demanda de um item de demanda independente. Então, eu vendo as bicicletas, né? Mas se eu vendi uma bicicleta, eu preciso de um câmbio, eu preciso de 2 pneus, duas rodas, um selim e assim por diante. Então, eles são materiais que dependem da venda do independente. Então, essa categoria também é uma outra forma de classificação que é importante ter essa separação. E entramos, então, com o advento da tecnologia, hoje possuímos softwares, e dentro dos softwares eles têm geralmente módulos chamados MRP, que são um módulo que cuida do quê? Do planejamento dos recursos materiais. Então, pegando aí nessa tela, que vocês podem visualizar, por exemplo, o pistão. O pistão é um material independente, ele já é o produto acabado. Só que para mim fabricar um pistão, né, depende de eu ter o quê? De eu ter esses itens que são dependentes. De ter o aço 1020 e ter o pinhão.
Se eu não tiver esses materiais em estoque, eu não consigo fabricar, então, o nosso pistão. Tá? Então, o software, o MRP, ele vem nos auxiliar nisso. Eu lanço que eu vou produzir um pistão e automaticamente ele já vai analisar os meus estoques, ele pega a ficha do material, a lista do material e ele vai analisar os estoques. Se, vamos dizer que eu quero produzir 10 pistões e não tem a quantidade suficiente de aço, automaticamente esse sistema ele já pode emitir uma requisição ao setor de compras que já vai vir suprir então a necessidade de fabricação. Então o MRP trabalha mais ou menos como esse exemplo, né? Vamos dizer que desse organograma que vocês podem visualizar, vamos dizer que eu quero produzir o produto A, mas o produto A ele é composto pelo quê? Pelo produto B e o C. Tá? Então, para mim produzir um item A, eu preciso ter 2 Bs e um C. Tá? Então, para mim produzir uma unidade, para me entregar uma unidade de um produto A, vou ter que ter em estoque 2 unidades do B e uma unidade do C. Só que o B, ele precisa ser, para ser fabricado, para ter o B pronto, eu também preciso ter mais unidades do D e do E. Então, o MRP2 ele faz essa cadeia. Tá? E com isso, vamos imaginar pegar um avião, tá? Onde o avião tem, 7.000 componentes, onde o que eu vejo no final, às vezes eu olho o avião e vejo só a carcaça, mas para chegar naquela carcaça, eu tenho aço, tenho parafuso, eu tenho os bancos. Mas os bancos dependem de espuma, dependem de estrutura metálica, depende de parafuso. Então isso vai explodindo. Agora, para mim fazer esse controle, para mim conseguir, olha, quero montar esse avião, eu preciso ter todas as peças. Sem o auxílio de um software, fica quase que impossível, né? Tu conseguir ter uma boa gestão. Não impossível de se fazer, vai fazer, mas ter uma boa gestão, que tudo esteja no momento certo, na hora que eu precise para a fabricação, é muito difícil. Tá? Então a gente pode pegar, assim, supomos aí que para produzir esse A, seria necessidade, eu precisaria produzir 5.000 unidades do A. Para mim produzir 5.000 unidades do A, eu preciso ter, cada unidade de A eu preciso 2 de B. Então, se eu vou produzir 5.000 unidades de A, vezes 2 unidades, eu preciso ter 10.000 unidades de B em estoque. Para cada unidade A, eu tenho uma de C. Então, eu preciso só 5.000 de C. Agora, para mim produzir a unidade D, para produzir a unidade B, eu preciso ter 2D. Então, se eu já teria que ter 10.000 unidades do B, eu vou precisar 20.000 peças do D em estoque. Já o E, vamos pensar primeiro no F, né? Para mim produzir as 5 de A, eu preciso ter 5 unidades C em estoque. Só que para mim poder ter 5.000 unidades do C, eu preciso ter 3 unidades do F. Então eu precisaria ter 15.000 peças F em estoque. E o E é um componente, é um parafuso, que ele serve tanto para a fabricação do B como para a fabricação do item C. Para o B eu preciso uma unidade e para o C eu preciso de 2, então eu precisaria de 3 unidades. Então, se eu tenho 10.000 unidades do B, eu preciso ter 10.000 unidades do E. No C são 5.000 unidades, então eu também preciso ter mais, como é vezes 2, eu preciso ter mais 10.000 unidades de E para produzir as 5.000 de C. Então, 10.000 para produzir B e 10.000 para produzir C, eu preciso ter 20.000 unidades do E. Tá? Então é isso que o sistema faz, ele vai organizando, ele vai te dando essa estrutura analítica para facilitar.
E ele também vai fazendo toda a questão da distribuição em forma de tabela para o quê? Vamos dizer que lá na linha verde são as semanas, né? E eu preciso o quê? Eu preciso lá na semana 34, eu precisaria ter 2.000 unidades do produto. Só que eu só tenho disponível em mão, na semana 33, uma semana antes, eu tinha só 1.500 unidades disponível na mão desse pistão aí. Pô, mas e o tempo de fornecimento, né? O tempo de atendimento, o TA, é uma semana. Então não adianta eu chegar aqui, se na semana 34 eu preciso produzir 2.000 unidades e eu só tendo 1.500 eu não vou conseguir atender. Por quê? Porque leva uma semana para produzir esse pistão. Então eu tenho que liberar a fabricação dele na semana 33. Então a gente libera uma ordem de produção na semana 33 de 700 unidades. Com as 1.500 que eu já tinha em estoque, que já estava disponível na mão, eu consigo atender as 2.000 e ainda me sobra 200 peças em estoque. Então, isso é uma forma que o MRP2 ele vai te dando até a posição de quando que você tem que iniciar o processo para atender na necessidade, na data correta. Então, alguns sintomas aí que a gente observa para ver a questão que está tendo problema na gestão, geralmente é o quê? Falta de controle de estoques por item, por região, quando começa a ter muita falta de estoque. Falta de transparente entre as unidades é um problema sério. Uma unidade escondendo porque vai demorar para chegar, não vou emprestar, não vou ceder. Então, falta de transparência entre as unidades. Processamento de pedidos com tempo muito excessivo. Desculpa. Um excesso de promoções para redução de estoques. Fornecedores com longo prazo de entrega e uma inconsistência na entrega dos pedidos. Então, são alguns fatores que se você observar isso dentro da tua organização, acende uma luz que está com um problema no sistema de gestão. E isso, geralmente, esses problemas de gestão iniciam aqui, ó. Inicia onde? No cadastro dos materiais. Então, os materiais, eles têm que ser organizados de forma correta, que é onde inicia tudo. Não é? Quando eu faço um cadastro, eu tenho que cuidar com situações, né, como a simples mandioca. No Sudeste, né, a mandioca é conhecida, né, essa raiz ela é conhecida como mandioca. Agora, já no Norte, ela é conhecida como macaxeira ou aipim. Então, se você não tiver um cadastro correto e eu tiver uma unidade aqui no Sudeste, uma no Norte, eu posso estar duplicando estoques. Às vezes o cara aqui, ele está usando o exemplo da mandioca, mas isso acontece com parafuso, rolamento, né, com componentes eletrônicos, aonde as pessoas cadastram de formas com nomes diferenciados e depois dentro de uma organização você não consegue visualizar que tu tem um estoque parado na outra unidade. Então, a classificação compreende essa especificação, a codificação e a catalogação de todos os materiais necessários para a produção, venda, consumo, como também a movimentação dos bens e serviços de uma empresa. Então, vantagens aí, né? É fornecer uma linguagem única. Então, se é mandioca aqui no Sudeste, vamos cadastrar como mandioca lá no Norte. Tá? Ou vice-versa. Facilitar qualquer tipo de controle, uma indução ao cadastramento de fornecedores, uma melhoria na programação de compras, uma melhor aplicação dos sistemas computacionais. Então, a gente precisa otimizar o grau de informação e flexibilidade. Também é muito comum, né, e a gente precisa, às vezes, ter uma boa classificação por tipo de demanda. Então, quanto à aplicação, se os materiais são materiais críticos, né, pela criticidade dele, pela perecibilidade, se ele é material que estraga facilmente ou não, se tem prazo de validade, pela periculosidade, então materiais explosivos, combustíveis, também tem que estarem classificados, até porque tu tem que tomar muitas vezes alguns cuidados que com outro material não tem essa necessidade. Tá? Então,
por se eu posso classificar, se eu posso fabricar, ou se eu tenho que produzir, por tipo de estocagem. Então, às vezes tem materiais que são muito grandes, eu tenho que estocar do lado de fora de barracões, ou tenho que estocar no chão, enquanto outros eu tenho que estocar, posso estocar em porta-pallets e assim por diante. Pela dificuldade de aquisição, se é material importado, se é nacional, pelo mercado fornecedor. Então, isso é uma forma, a classificação é muito importante. E também a questão da codificação, tá? Que é a maneira pela qual as empresas buscam ordenar de forma racional, metódica e clara a diversidade dos materiais. Ou seja, classificar os produtos através de caracteres, sejam eles numéricos ou alfanuméricos, para facilitar principalmente a utilização e localização. Tá? Então, tendo uma boa codificação, facilita a comunicação, evita a duplicidade, permite atividades de gestão de estoque, facilita a padronização dos materiais, facilita o controle contábil. Essa classificação, essa codificação, ela pode ser arbitrária ou lógica. Tá? Você pode ir lá cadastrar conforme a tua necessidade, ou o próprio sistema pode gerar uma codificação em função de parâmetros criados. Então, essa codificação ela pode ser uma sequência arbitrária, né? Ou não, né? Ou o sistema fornecer. E essas classificações, as codificações, ela pode ser só alfabética, só com letras, alfanumérica, letras e números, ou só numérica. Então, isso depende da tua organização, do teu planejamento. Mas a codificação é importante porque você consegue dar uma organizada melhor. E numa codificação bem feita, tá? A gente, só pelo código, a gente consegue, então, dizer que tipo de produto é, quais as características dele. Então, vamos pegar aqui um exemplo bem simples, né, desse sabão aqui. Vamos ver que eu classifique ele, né, por grupo. Então, o grupo geralmente designa a família, é um agrupamento de materiais. Então, por exemplo, esse produto é separado na classe higiene como número 20, então ele é do grupo 20. Então, 20, eu sei que são produtos higiênicos. Quando eu olhar lá, se o código iniciar com 20, 20 é higiênicos, então pode ser sabão, pode ser papel higiênico, pode ser cotonete, pode ser shampoo, mas eu já sei que está nessa categoria. Pela classe, ela vai identificar os materiais pertencentes à família, a qual família. Então, quando eu coloco lá, geralmente a gente coloca de 01 até 99. Então, se eu colocar 20, ponto, e coloco lá que o 005 é a subclasse sabonete. Então, quando eu pegar um código, o cara que já conhece, olha, 20.005, tá falando de sabonete. Agora, que tipo de sabonete que é? Sabonete X ou sabonete de aroma tal ou aroma específico. Então, eu posso ir por item, até pela marca. Então, eu posso colocar lá 173. Então, ele já me dá a subclasse. Então, eu já sei que o 20.005, 173. É o sabonete, 20 é higiênico, 005 é sabonete, e 173, então, é uma marca específica onde eu faço daí a codificação final. Tá? Então, esses controles, quando você cria essas codificações, organiza, facilita muito mais a comunicação da informação. Passando um pouquinho agora para o processo de compras, né? O setor de compras ele tem a função, né, como o próprio nome diz, é o setor que supre, é o departamento de material e suprimentos. Ele é essencial, né? Tem a finalidade de suprir as necessidades de materiais ou serviços planejando quantitativamente e satisfazer no momento certo com as quantidades corretas. Então, ele deve verificar se recebeu efetivamente o que foi comprado e providenciar o armazenamento. Então, a gente só tem que cuidar que, assim, geralmente o recebimento é feito por um outro setor, não é o setor de compras, não é o comprador que vai lá pegar a nota fiscal, mas é função do comprador acompanhar até a chegada do material na empresa, e se ele está armazenado. Então, o setor de recebimento, ele faz lá, recebe, carimba a nota, mas o comprador, ele tem que estar assim, ele tem que estar acompanhando, ele faz a compra
Depois que ele fechou o pedido de compra, não, ali acabou. Não, não. Ele é responsável em acompanhar até que o material esteja na empresa e esteja disponível para produção. Então, o setor de compras, ele é uma área estratégica, né, para lucro. Então, hoje, né, o valor total de compras nas organizações geram em torno de 50% a 80% da renda bruta. 50% a 80% da renda bruta. Então, olha a importância, né? Quanto mais conseguir economizar numa compra, maior vai ser o meu ganho. Se eu vender R$1, se eu pegar um produto e vender por R$1, eu não vou ter esse R$1 como lucro. Né? Porque eu vou ter que pagar os impostos, eu vou ter custo para produzir, então desse R$1 vai me sobrar lá 5%. Ele vai agregar 5% ao meu lucro final. Agora, se eu economizar R$1 na compra, esse R$1 ele entra 100% no meu lucro, porque eu deixei de gastar. Então, a importância do setor de compras, né, estrategicamente como uma central de lucro. Tá? E a área, então, ela tem que ter informação atualizada. O comprador tem que ser uma pessoa assim, um pesquisador nato, ele tem que ter habilidades interpessoais, ele tem que ter um dinamismo, ele tem que estar... Uma das principais ferramentas para um bom comprador é o quê? É a internet hoje, está aí o Google, é estar pesquisando novidades, visitando feiras e assim por diante, buscando, né, não ficar parado simplesmente sendo um passador de pedido. Ele tem que ser uma pessoa extremamente capacitada. Então, basicamente, né, esse é como é que funciona o ciclo do compras, né? Vem a requisição para o compras vai lá no cadastro de fornecedores, verifica quem seriam os fornecedores, faz um pedido de cotação, recebe esses pedidos de cotação, né, organiza as cotações, né, faz uma análise de valor, né, pega o preço, o prazo de pagamento, contra a quantidade, contra o prazo de entrega, tem que fazer uma análise de todos os fatores que estão intrínsecos a esse processo. Não é simplesmente pegar e simplesmente olhar o menor preço. Porque às vezes o menor preço, às vezes não atende à necessidade da organização. Faz a decisão, vê a melhor possibilidade, emite um pedido de compra. Esse pedido de compra vai até o fornecedor envia o material com a nota fiscal, chega no recebimento, o recebimento faz, né, dá a entrada, põe na armazenagem, né, faz o seu controle de estoque e volta de novo até uma requisição de compra. Então, basicamente, o setor de compras ele fica responsável por toda esse fluxo desse processo. Sendo que o recebimento, a armazenagem e o controle de estoques pode ser feito por um setor à parte que fica a cargo da gerência, da diretoria de compras. Mas o comprador ele tem que estar acompanhando todo esse processo. Então, o setor de compras é um setor importante, tem que ter uma transparência, né, uma questão da ética, que é muito importante, né, tá fazendo uma negociação, então cuidar até na maneira de tratar com as pessoas para evitar suspeitas, problemas que muitas vezes a gente vem escutando diretamente hoje nas mídias aí, nesse momento que passamos aí por operações Lava Jato e assim por diante. Tudo formalizado. Então, o setor de compras tem que ser tudo formalizado, guardar os processos, ter uma boa organização e assim por diante. Então, a gente falou um pouquinho de gestão de estoque, né? Os estoques ele tem a função de atuar como reguladores de fluxo de negócio. Então, esses estoques eles podem ser separados por tipos, né? Pode ser estoque de matéria-prima, produtos em processo, aqueles que já estão no meio da fabricação, produtos acabados, produtos em trânsito,
produtos que estão nos caminhões se deslocando é um estoque, e os em consignação. Consignação são aqueles estoques que o fornecedor disponibiliza o material para um cliente, o cliente fica com os produtos do fornecedor X na prateleira, mas ele não é faturado. Tá? Mediante que o cliente use o material na sua produção ou venda para alguém, aí sim ele fatura, né, para o seu fornecedor. Daí que ele vai pensar em pagar. Então isso é muito utilizado na manutenção, onde os fornecedores mantêm estoques nos seus clientes chaves por conta dele, né? E só vai faturar, emitir a nota fiscal mediante que o cliente use o produto ou não. O pessoal de manutenção adora. Agora o pessoal que cuida na parte de almoxarifados não gosta muito, porque é mais um controle, né? O produto não é da fábrica, tem que ter todo um controle, tem que estar mandando relatórios. Então, geralmente o pessoal não gosta muito. Cria-se mais uma dificuldade. E a importância do estoque, né? Se a gente pegar a Balu, né, que é Ronald Balu, que é um dos precursores, né, no estudo da administração de materiais, a importância está na melhoria desse serviço ao cliente, né? Ter economia em escala, proteção contra mudanças de preços em épocas de inflação alta. Então, na época de inflação alta, se a gente remeter na década de 80, onde tínhamos a inflação de 200% ao mês, a estocagem, você comprar agora e pode usar no outro mês, era uma forma de estratégica de investimento. Tá? Mas quando em momentos de economia controlada, inflação baixa, não se vê muita necessidade. Proteção contra incertezas de demanda no tempo de entrega e proteção contra contingências. Tá? Então, uns anos atrás teve o furacão em New Jersey, né? Então isso criou um problema nas empresas de embalagem aqui no Brasil, porque New Jersey tem um grande polo produtor de tintas para impressão, e com aquele furacão isolou a área, os produtos não conseguiam sair e começou a faltar o quê? Ter falta de matéria-prima para as indústrias de tinta. E com isso, o preço sobe, se eleva, tu tem que buscar novos fornecedores, novos mercados, e os custos também aparecem. Então, acabou influenciando uma situação climática nos Estados Unidos, que influenciou diretamente aqui no Brasil e no mundo também. Então, a estocagem, né, a analogia que a gente faz com o estoque é uma caixa d'água. Se a minha torneira de saída é menor que a minha torneira de entrada, quer dizer que vai entrar água, vai sair menos, meu estoque aumenta. Se a minha torneira de saída, se o meu consumo é maior do que a minha entrada, então o meu estoque diminui. E se eu tiver uma entrada equilibrada entre o meu consumo e o meu recebimento, o meu estoque mantém-se inalterado. E é isso que a gente tem que conseguir buscar, esse melhor planejamento, onde a gente consiga ter então, essa situação equilibrada, de forma correta, né? Não tendo sobressaltos. Então, a nossa analogia é essa: a estocagem é como se fosse uma caixa d'água com duas torneiras, uma entrada e uma saída. E para a gente poder controlar esses estoques, a gente tem que definir o quê? O tamanho dos lotes de compra, os lotes de reposição. Quanto que eu devo comprar cada vez? Tá? E isso está diretamente relacionado com os custos. Basicamente, a gente tem 3 custos quando se tem uma estocagem. Tem o custo direto, que é a compra mesmo, o desembolso. Se eu compro, eu estou tirando dinheiro do meu caixa, que eu poderia estar investindo no meu parque fabril, ou investindo no mercado financeiro e assim por diante. O custo da manutenção, que daí não, é o custo de manter aquele estoque, né? É o custo de ter prateleiras, é o custo da luz,
É o custo das pessoas que estão envolvidas lá no processo de guarda do produto. E o custo de preparação para reposição, né? Que aqui está envolvido o quê? Geralmente o custo do setor de compras. Eu tenho que ter pessoas lá para fazer essa reposição, eu tenho que ter pessoas no planejamento, eu tenho que ter equipamentos, eu tenho que ter toda uma estrutura, que isso me gera um custo. Então, a definição desse tamanho do lote, para tentar otimizar, reduzir esses custos, né, a gente chama o quê? Que é o tamanho do lote econômico. Então, o comportamento destes custos é que definem o tamanho do lote econômico, adequando ao processo de reposição e de armazenagem do item. Então, se a gente pegar nesse gráfico, dois custos afetam essa decisão. Temos o custo de armazenagem, que é o da posse, tá? Que é o custo de espaço, segurança, juros. E temos o custo do pedido, que é o custo de aquisição, que são as despesas para perceber até repor, né? De receber até repor. Então, se eu tenho o leque, né, que a gente simplifica pela letra Q, o leque é o nosso lote econômico, é a quantidade ideal. Então, quando eu tenho uma quantidade pequena, o meu custo de armazenagem é menor, mas conforme vai aumentando a compra, o lote que eu compro, o meu custo de armazenagem cai. Agora, se eu compro menores quantidades, o meu custo de preparo é mais alto. Agora, quando eu compro mais vezes, eu rateio o número de compras do meu custo, ele baixa. Então, eles são inversamente proporcionais. Então, quando essas duas linhas, a verde e a azul, se cruzam, é onde a gente tem a melhor quantidade, o nosso melhor lote econômico. Essa é a quantidade onde eu consigo otimizar o meu custo de armazenagem versus o meu custo de preparo. E com isso eu consigo ter o meu menor custo total de estocagem. E para isso a gente tem uma técnica para conseguir definir qual que é o melhor lote econômico, né, que a gente utiliza dessas variáveis. Então esse gráfico que aparece na tela para vocês é conhecido como o gráfico dente de serra. Ele tem um formatozinho dos dentes de uma serra, de um serrote, aonde tu tem na coluna, no vertical, na linha vertical nós temos a quantidade. Conforme a gente vai, na horizontal a gente tem a linha de tempo. Conforme a gente vai consumindo o produto, os produtos vão reduzindo, até chegar num estoque, num tamanho médio aí, até zerar, onde eu tenho que repor. Então chega novamente mercadoria. Então sobe essa linha vertical, enche minha quantidade. Daí eu vou passando o tempo, eu vou consumindo. Chega no momento que eu tenho que comprar novamente. E cada compra que eu faço seria o meu lote econômico. Então o Q com asterisco aí é a fórmula do lote econômico. Quantas peças eu vou ter que comprar cada vez para repor, otimizando meu custo de estocagem. Então, a fórmula são 2 vezes a demanda. Então, qual que é a minha demanda total? No período, cada período eu uso, no mês eu uso 1.000 peças. Então, a minha demanda do período é 1.000. Vezes o meu custo de preparo. O A é o custo de preparo para compras. Geralmente, como é que eu encontro esse custo de preparo? Eu pego todo o custo para se comprar, telefone, pessoas, tudo que debita dentro do centro de custo do setor de compras e rateio pelo número de pedidos que estão sendo feitos. Então eu tenho mais ou menos qual que é o custo para fazer um pedido de compra. Novamente, para a gente ter isso, a gente tem que controlar. A gente tem que medir, né, os nossos processos. E isso é dividido então pelo custo unitário do produto e vezes uma taxa de juros. Porque se você está comprando, se você está mantendo em estoque, você está deixando de investir no mercado financeiro, por exemplo. Então a gente usa a taxa de juros do mercado, mais ou menos, que a empresa poderia estar ganhando se tivesse, em vez de estar colocando dinheiro no produto, poderia estar aplicando. E faz a raiz quadrada.
e para mim saber o número de pedidos, né? Quantos pedidos eu tenho que fazer, qual a periodicidade. Então também a demanda vezes o custo vezes a taxa, dividido por 2 vezes o custo de preparo. Então aí a gente define o nosso lote econômico. Uma outra maneira também, uma outra técnica aí, seria o controle por ponto de pedido. Tá? Então ele consiste em estabelecer uma quantidade de itens em estoque, que é o chamado ponto de pedido, ou de reposição, que quando atingida dá partida ao processo de reposição. Então, de um item de uma quantidade pré-estabelecida. Um ponto de pedido é a gente chega à quantidade, olha, quando chegar o estoque, chegar a uma quantidade X, eu tenho que disparar a minha compra. Porque isso existe um delay aí, né, muitas vezes. A produção vem consumindo, vem baixando. Só que quando o almoxarifado vê que o produto, né, que eu ainda tenho matéria-prima, mas até ele disparar a solicitação para o setor de compras fazer a cotação, tomar a decisão e mandar vir um produto, e o produto chegar na fábrica, às vezes, dentre o almoxarifado fazer a requisição e até o produto efetivamente chegar na empresa, às vezes passa 15, 20, 30 dias. Então, com o ponto de pedido, ele te indica, olha, quando chegar tal quantidade, tem que emitir uma compra, porque senão não vai chegar material no momento necessário. Então, o ponto de pedido, né, a fórmula é o PP, né, que é o ponto de pedido, que ele é igual ao quê? O Dzinho minúsculo, que é a demanda por unidade do tempo. Geralmente essa demanda não é a demanda do mês inteiro, é a demanda do dia. Quanto que se usa por dia? Né, vezes o tempo de ressuprimento. O tempo de ressuprimento, olha, de eu fazer a requisição e até chegar o material aqui na fábrica leva 15 dias. Então, tempo de ressuprimento, 15 dias. A demanda unitária, então, quanto que consome por dia? E mais o estoque de segurança, né, que se determina. Né? Daí isso vai muito... Existem algumas técnicas para estoque de segurança, mas geralmente ela é feita muito com feeling, né, que as pessoas vão tendo com o passar do tempo. Então, esses estoques de segurança eles são projetados para absorver as variações, né, na demanda durante o tempo de ressuprimento, né, ou mesmo variações no tempo de ressuprimento, dado que é apenas durante esse período que os estoques podem acabar e causar problema no fluxo produtivo. Então, quanto maiores forem essas variações, maiores deverão ser os estoques de segurança. Então, na realidade, o estoque de segurança age como amortecedor para erros associados ao tempo de ressuprimento, ao lead time interno ou externo dos itens. Então, temos que cuidar. Nunca, uma empresa não vai conseguir manter um estoque de segurança suficiente para conseguir atender todas as falhas que podem ter no processo. Mas eles amortecem. E tem que ser feito, calculado de maneira que não venham a zerar totalmente. Mas não tem como uma empresa manter, vamos ter um estoque de segurança aqui que vai atender todas as minhas contingências. É utopia. É dinheiro parado e é custo elevado. Então, todos esses estoques eu preciso armazenar, né? E essa armazenagem precisa ser feita como é as nossas casas. Tem que ter um endereço. Então, tem que ter uma organização, né? Para quando as pessoas, qualquer um que chegue lá, né, que eu possa localizar. Então, geralmente se utiliza o quê? Um sistema informatizado e se cria uma regra. Então, eu posso criar a regra, né, criar um esquema de localização, onde eu, né, no cadastro do material eu coloco lá, olha, esse produto está estocado na prateleira tal, no box tal, no box 001, no andar 03. Então, a pessoa que chega no sistema, abre lá, eu quero pegar o parafuso X. Ele olha o endereço, essa codificação, e ele vai direto lá na prateleira, e isso reduz também o tempo de processo. Então, o estoque, né,
ele surgiu aí como uma ferramenta para redução, um meio de redução de estoques. Começou muito lá no passado, como eu falei lá no início, né? Desde o tempo do trigo, os faraós, que eles precisavam armazenar, a questão da lenda da cigarra e da formiga, onde as formigas armazenam para poder passar o inverno, e depois a cigarra não, só tocava música e fazia festa, né? Aquela historinha que a gente escuta desde criança, né? Passando pelos problemas de distribuição, guerras, pós-guerras, taxa de inflação e período de baixa inflação. Então, lá no período de alta inflação, a gente via muito comum a gente ter os freezers em casa, onde os pais armazenavam os produtos para passar o mês. Então, o estoque é utilizado, tem essa cultura para sempre tentar o quê? Uma forma de reduzir espaços, reduzir os custos e falhas no sistema. Então, alguns benefícios, tá? Do estoque. O que é o benefício do estoque? É pouca necessidade da previsão de demanda. E a segurança. Menos venda perdida, imagens e multas. Só que em contrapartida, tu tem esse benefício. Só que tu onera no teu custo. Tá? E algumas perdas com estoque. Quem tem muito estoque, tu tem mais necessidade de espaço, tem que ter um maior controle, tu tem que ter pessoas, equipamentos de armazenagem, empilhadeira, paleteira, estrutura, tu tem que ter embalagens especiais, plásticos para evitar sujeira, aumento do risco, né? O seguro é mais alto, tem perdas e avarias, né? Problemas de shelf life, que é o tempo de validade do produto, problemas com roedores, umidade, tem que ter um controle melhor do FIFO, que é o First In, First Out, né, o primeiro que entra, o primeiro que sai, tu consumir primeiro os produtos que entraram do que os que chegaram no segundo momento, né? Todo um problema com movimentação e o custo do valor, do dinheiro aplicado, né? Menos juros. Então, algumas técnicas aí que pode auxiliar na redução de estoque, muitas vezes é fazer a entrega direta, a fábrica o produto sair de uma fábrica e ir direto para o seu cliente, né? Com isso tu elimina a inexistência dos CDs, dos centros de distribuição, tá? Isso aí pode ter alguns ganhos, também tem alguns pontos negativos que às vezes aumenta o tempo de entrega, legislação, ICMS, tem que ver essa questão tributária. O cross-docking, tá? Que é uma outra técnica onde tu cria um intermediário, tipo um estoque intermediário, mas esse estoque não se considera uma estocagem, uma armazenagem, porque o produto sai da fábrica, ele passa nessa pré-estocagem, só que ali ele só é reordenado e em menos de 24 horas ele já é despachado numa nova programação para o seu cliente final. Tá? Então é uma organização de carga. Então também foi essa técnica que o Walmart utilizou para ser referência e conseguir uma economia de 3% perante os outros concorrentes. O just-in-time, então, o recebimento da mercadoria no momento que vai ser produzido, isso dá uma redução no estoque, só que tem que ter uma boa coordenação. O Milk Run, que é a corrida do leite, então, tu manda um caminhão e o caminhão vai coletando os produtos em vários fornecedores, né? Com isso, os produtos estão dentro do caminhão e chegam todos ao mesmo tempo. Tu tem uma redução de estoque de matéria-prima na fábrica. Só que tem que ter uma boa coordenação com todos os fornecedores, né? Os fornecedores, e pode ter um aumento também do custo de frete. O drop-hock, que é uma técnica utilizada, às vezes a empresa tem um pouco espaço, então ele pode daqui a pouco ter um único caminhão, um único cavalo, uma carreta, e ter duas carrocerias. Quando o caminhão sai para entregar mercadoria, a outra fica no parque da fábrica sendo abastecida. Então isso, quando o cara chega, só desengata a carroceria, pega a outra que já está abastecida e já volta de novo para a estrada. Então isso dá uma maior rapidez na retirada do produto, mas também ao mesmo tempo tem que ter um espaço para um semi-reboque, tem que ter um aumento no ativo, tem que ter mais reboques e carrocerias. A entrega noturna, também hoje nas grandes cidades, né, não conseguem fazer entregas durante o dia, então
devido à movimentação e ao trânsito. Então, a entrega noturna pode ser uma outra forma também, que pode dar uma maior rapidez, mas daí tu já tem que ter uma estrutura no recebimento do cliente à noite. Janelas de horários, fazer entregas com hora marcada, né? Então tem que ter um bom conhecimento da hora de entrega, conhecimento da hora de produção e uma boa coordenação. E o postponement, que é a postergação da produção. Então isso a Dell e a fábrica de roupas Benetton também se utilizava muito, mas a Dell se utiliza disso. A Dell não fabrica o produto acabado. O notebook, ela não deixa o notebook pronto acabado, ela deixa o quê? Os componentes. Conforme vai chegando os pedidos, ela produz. Então, em uma semana eles estão te entregando, porque eles têm todos os componentes, tem um grande estocagem de componentes. Isso tu diminui a estocagem de produto acabado e dá uma flexibilidade na troca de modelo. Então, como a tecnologia hoje em dia varia, ela muda quase que diariamente aí, né? Então, também ela consegue ter uma flexibilidade na sua produção. Tá? E a reposição contínua, tá? Que é a ferramenta que tem por objetivo a reposição de produtos na gôndola de forma rápida e adequada. Tá? Então, o próprio fornecedor está administrando, cuidando do estoque do cliente. Então, ele fazendo com que as informações do compras do consumidor cheguem ao fornecedor. Então, a gente tem o VMI, ou RMI, né, o Vendor Management Inventory. Então, o inventário gerenciado pelo fornecedor ou o próprio inventário gerenciado pelo cliente. Então, nos grandes redes de supermercados, Carrefour, BIC, assim por diante, muitas vezes o próprio fornecedor, ele vai lá, ele olha como é que está o espaço que ele tem disponível dentro da rede de supermercado e ele vai mandando vir produto, porque ele pode só estocar produto naquele espaço. Então, ele faz o inventário. Né, o cliente que organiza isso aí. Conforme o cliente avisa, a pessoa já vai mandando os produtos. Não precisa de uma ordem de compra, já tem uma compra prévia. Importante ter uma necessidade de um algoritmo, né, um sistema para controlar e planilha para acompanhamento do estoque. Então, essa é a reposição contínua. Caminhando aí para finalmente falar um pouquinho sobre os modais de transporte, né? No Brasil a gente tem basicamente 5 modais, e no mundo, né? Que é o rodoviário, o ferroviário, o próprio aquaviário, né? E o aéreo e o duto viário. Então, o rodoviário é o mais significativo aqui para o Brasil, ferroviário os trens, o aquaviário transporte por rios, mares, né, o lacustre por rios, o fluvial, o marítimo, né, pelo mar. E temos o aéreo, então, aviões, e aí estão chegando os droners aí, daqui a pouco, já estão se fazendo testes para a gente fazer entregas com droners, e o duto viário, que seria a entrega por tubulações, como gás natural, água, né, combustíveis sendo entregue por dutos. Então, esses são os 5 modais. E esses modais eles podem ser combinados entre eles, formando novos multimodal. Então, é quando a gente tem 1 ou 2 ou mais modelos de transporte envolvidos. Então, basicamente, aí a gente tem as combinações. No Brasil não é muito comum se ver, mas pegando Europa, Estados Unidos, é muito comum a gente ter o ferro rodoviário, aonde tu vê o trem passando com os caminhões em cima do trem. Então, como o ferroviário ele tem as restrições, que o trem só pode andar dentro do trilho, dentro de uma rota, então tu vai com o caminhão, né, pelo meio rodoviário até a primeira estação, coloca o caminhão em cima do trem, ele anda uma longa distância, uma velocidade constante, com menos paradas. Chegando no outro ponto, ele desce o caminhão e ele faz as entregas fracionadas. Aqui no Brasil, o que a gente tem assim seria mais o hidro rodoviário, tá? Aonde, principalmente na região norte, aonde a gente tem na saída de Manaus, Belém, Manaus e Amapá, que a gente não tem ligações, às vezes, terrestres para o sul. Então, é muito comum
colocar seus caminhões em balsas, e essas balsas virem até um porto mais próximo ao litoral, saindo do interior do país, e daí vindo, então, depois descer via rodoviária. Então, um dos equipamentos mais utilizados aí para fazer transportes, né, muito conhecido, são os containers, né? Então, ele é transferível, né, para todos os modais de transporte de superfície, exceto dutos. Então, eu não consigo usar um container só num duto, né? Mas posso ter containers, não um container de 40 nem de 20 pés, que são esses que a gente vê rodando nos caminhões, 40 aqueles mais compridos e 20 uso aqueles containers menores. Mas eu posso ter containers pequenos que cabem dentro de um avião e assim por diante. Então, o container é uma maneira, às vezes, também, um equipamento muito conhecido. E a gente tem vários tipos. Temos containers abertos, que não tem o teto, onde eu posso colocar a mercadoria mais alta. Temos containers refrigerados, containers que não tem as laterais. Então, ele se adapta conforme a necessidade do material. Então, aqui nessa figura, né, a gente vê algumas características de cada modal. Então, cada um tem a sua característica. Uns têm uma melhor capacidade de embarque, outros menos. Então, um avião, ele tem capacidade de embarque menor, né? Ele não tem aeroporto em todos os lugares, e os aviões também têm uma restrição de espaço e peso. Agora, se a gente pegar já um navio ou um ferroviário, a gente consegue fazer embarques maiores. Já no rodoviário é médio. Então, aqui as velocidades, o aéreo daí tem a vantagem, porque é alto, né? Já o ferroviário já é mais baixa, mas é constante. O preço, o ferroviário é mais barato, o aéreo é mais alto. Então, se a gente pegar assim entre... O aéreo é aquele mais rápido, mais eficiente. O ferroviário é aquele mais lento, mas que eu levo maior quantidade. O ferroviário e o aquaviário. Né? Só que tem restrições que eu tenho que ter portos e portos. Eu não consigo parar em qualquer canto. O rodoviário, que é o mais difundido no Brasil, né, o que acontece? Ele fica no médio. Na situação que o caminhão pode acessar em qualquer lugar, consegue ter algumas facilidades. Então, a vantagem da intermodalidade ou da multimodalidade é uma melhor utilização das capacidades disponível da nossa matriz de transporte, consegue ter ganhos de escala em negociações do transporte, uma diminuição do custo do país, um barateamento do preço dos commodities no Brasil, no mercado internacional, diminuição dos riscos de acidentes. Né? Então, quando coloca um caminhão que rode menos na estrada e rode uma boa fração em cima de um trem, a redução de risco de acidente é muito elevada. Uma utilização, então, em combinações dos modais eficientes energeticamente, gerando menor impacto no ambiente. Então, hoje, né, atualmente no Brasil, tá, apesar desse dado ser de 2005, ele não alterou, pelo contrário, hoje a nossa matriz, né, no Brasil é rodoviário, só que já está acima de 60%, então a nossa matriz rodoviária hoje deve gerar na faixa de 65% a 70%, são transportados por caminhões. O ferroviário não cresceu, pelo contrário, ele está estabilizado e reduzindo, né? E isso nós estamos na contramão de todo o mundo, a gente vai ver mais à frente, já em seguida. Tá? O aquaviário responde por 13,86%, o dutoviário por 4%, e o aéreo somente 0,33%. Então, por que razões do predomínio, né, do modal rodoviário no nosso país? Então, um histórico de serviço e capacidade insuficiente dos outros modais. Os outros modais geralmente dependem de muito investimento, um custo mais elevado. Né? A prioridade dada pelas políticas governamentais de incentivar mais a construção de estradas. Falta de uma regulação desrespeita mesmo, né? Os requisitos mínimos para a constituição de uma transportadora, normas de trabalho, idade e manutenção dos veículos, peso máximo por eixo. Então, qualquer um hoje que monta uma transportadora, qualquer um coloca, então não tem uma regulamentação mais severa. Então, isso aí também houve essa facilitação e todo mundo compra seu caminhão e está com a sua transportadora. E o excesso de oferta e preços baixos. Então, em outros países, né, como a gente vai ver os países de primeiro mundo, né, o ferroviário,
sempre é maior que o rodoviário, tá? Ou equilibrado. Pegando a Austrália, que é um país continental também, um país tão grande quanto o Brasil, ele é continental, ele está 53 rodoviário e 43 ferroviário, então está muito próximo. Né? Já nós aqui no Brasil, a gente usa 62 a 70% rodoviário, 20 ferroviário e 14 aquaviário. Tá? Então, olha a China, que é um país muito maior que o Brasil, 55% ferroviário. Canadá, 46%. Estados Unidos, 43%. Rússia, 81% ferroviário. Somente 8% rodoviário. Tá? Então, isso aí baixa muito o custo do frete, o custo dos produtos. Então, assim, gente, conforme, pessoal, né, conforme a nossa necessidade, se eu preciso de velocidade, é aéreo. Se eu precisar de alcance, o melhor da possibilidade é o rodoviário. Se eu precisar de frequência, a melhor seria o duto viário. E se eu preciso do comprimento de prazos, o duto viário seria melhor. Claro que daí tudo tem que se analisar, né? Para cada tipo de produto. Mas é só uma exemplificação aí para vocês. E assim, ó, o seu Bernardo Figueiredo, que já foi diretor da Valetec, que é a empresa estatal que cuida das ferrovias, né? Ele falou umas coisas que é até triste de escutar, mas assim é verdade, né? Na intermodalidade ainda somos um pato, né? O pato ele anda, nada e voa, mas faz tudo mal feito. Então no Brasil ainda a questão da intermodalidade só é utilizada mesmo em situações assim bem pontuais. Como eu falei, lá no norte, onde precisa sair os caminhões e daí não tem estradas, então o pessoal joga daí no navio. A questão, às vezes, do gás que vem da Bolívia, que chega até um ponto, como a gente não tem uma infraestrutura de dutos, daí se coloca no caminhão e o caminhão sai distribuindo para os postos de combustível, para as indústrias e assim por diante. Então, né, também a importância que 2/3 da atividade de transporte, né, responde por até quer dizer, a atividade de transporte responde até 2/3 dos custos logísticos totais. Tá? E num comparativo de custos de transportes entre modais, né, o custo em dólar por tonelada, milha, né, então o custo do transporte do navio, 0,73 cents. O custo de transporte num duto viário é de 1,4 dólar por tonelada. O custo ferroviário é 2,5 dólares por tonelada. Agora, o custo já, o rodoviário, 25 dólares por tonelada por milha. E o de avião, 58 dólares. Então aí acho que nesse gráfico fica muito bem demonstrado as vantagens. Então, algumas estratégias de distribuição aí que a gente pode ter, né? A entrega direta, sai da fábrica, vai direto para o cliente. A armazenagem, sai da fábrica, passa num setor, fica armazenado num centro de distribuição e depois, conforme necessário, vai distribuindo. Ou cross-docking, que o produto sai para só nessa, como eu comentei anteriormente, uma armazenagem de um dia a no máximo 2, onde a mercadoria vem, para numa estocagem e daí no outro dia ele já é colocado, ele é reordenado dentro de novos caminhões e já sai para a distribuição final. Então a entrega direta, né, como a gente falou, já vai direto para o cliente final, a armazenagem passando e faz aí a reordenação. E o cross-docking, né, que a mercadoria sai da fábrica, para no cross-docking e depois ele é redistribuído em novos caminhões e esses caminhões saem para entrega. Então, assim, só para colocar, né, um pouquinho rapidamente que o segredo do sucesso do Walmart, né, o Walton, que foi o cofundador da Walmart, ele visualizou que a Walmart poderia passar a Kmart, que era, na década de 70, era o maior distribuidor de varejo,
utilizando-se alguns fatores, né? Então, primeiro, ele era um gênio, o gênio do fundador. Ele inspirava os empregados e moldou a cultura da excelência na empresa. O outro foi, ele colocou a questão que cada recepcionista tinha que ter um atendimento cordial. Ele dava treinamento, então as pessoas vinham receber as pessoas na porta. Ele tinha um tom motivador, então ele fazia com que os funcionários participassem do negócio. E algumas estratégias que ele utilizou. Ele tinha preço baixo todo dia. Ele tinha redução do merchandising, né? E buscava economia de escala, e assim ele criou opções de comercialização. Tá? Então, o foco do Walmart era a satisfação das necessidades dos clientes. Então, ele tentava sempre buscar oferecer aos clientes o acesso aos produtos de qualidade, assegurando disponibilidade desses produtos onde e quando. Então, para assegurar a disponibilidade desses produtos onde e quando o cliente desejava, ele tinha que ter uma logística muito bem planejada e controlada. Desenvolveu toda uma estrutura de custos que possibilitava a precificação competitiva e construiu e preservou a reputação absoluta de credibilidade. Então, a estratégia que ele utilizou foi o cross-dock, uma delas, né? Onde ele conseguia transformar o reabastecimento dos estoques, né, como um elemento central de estratégia competitiva. Então, ele adotou, né, um espaço onde as mercadorias ficavam no máximo 48 horas. Então, ele comprava dos fornecedores um caminhão fechado de TV, uma outra carga fechada de geladeira, uma outra carga fechada de micro-ondas, por exemplo. Essas mercadorias chegavam no cross-dock, nessa central rápida de distribuição. Ali, ele montava as cargas para cada loja. Então, chegava um caminhão só de TV, já saía na sequência um caminhão com TV, geladeira, micro-ondas, conforme a necessidade. Isso no máximo. Então, ele mantinha em estocagem no máximo ali 48 horas e ele já despachava. Com isso, né, o Alton, né, da Walmart, ele conseguiu, né, ele movimentou 85% das suas mercadorias por meio do seu sistema de depósito. E ele conseguiu uma redução no custo de vendas de 2 a 3% em relação à média setorial. Então, em relação aos concorrentes, ele conseguiu, por usar o cross-dock, ele conseguiu reduzir de 2 a 3%. Ele conseguiu, então, estabilidade nos preços, né, que tornava as vendas mais previsíveis. Ele conseguiu redução no estoque, né, ele conseguiu vendas elevadas, aumentar as vendas por um metro quadrado, fidelização do cliente, esquema de recepcionistas, vir atender, pegar as pessoas na porta, também, né, isso era uma vantagem, e participação nos lucros para os funcionários. Então, por que nem todos os varejistas adotaram o cross-dock? Porque o gerenciamento dele é extremamente difícil. Precisa de um investimento em apoios integrados, em sistema. Precisa ter um sistema complexo de comunicação entre os atores. E tem que ter uma frota de veículos particular. Mas ele investiu, ele usou o cross-dock como uma ferramenta estratégica e foi assim que ele conseguiu tomar do Kmart, que era o outro concorrente dele, que tinha 70%, enquanto ele tinha 15% do mercado na década de 70, e hoje Kmart só funciona, existe essa rede ainda, mas só existe dentro dos Estados Unidos, e o Walmart está espalhado no mundo inteiro. Tá? Então, gente, fizemos aí um apanhado geral, passando por todas as operações, saindo da chegada, da entrada, da classificação, passando pelo controle, pelo setor de compras, pelo controle e pelos modais. Tá? E passando por algumas técnicas para ganho. Então, é um apanhado, né, que vem só a dar uma complementada ao guia de estudo. Então, fica aí para vocês agora darem uma boa lida no guia de estudo, né, e trabalhando as atividades. Dentro lá no guia de estudos vocês encontram outras bibliografias que estão disponíveis. Na internet tem muito material e eu fico à disposição. Tá? Qualquer necessidade que vocês sentirem dificuldade, tá? Vocês têm ali meu e-mail no início, está lá no guia de estudo, contato pelo portal, e a gente vai conversando. E ao final eu espero que a gente consiga atingir os nossos objetivos, que
é repassar um pouco do conhecimento a todos. Então, muito obrigado e um bom estudo a todos.